Foi embaixador, é especialista em assuntos internacionais, tem estado muito atento à política norte-americana. António Martins da Cruz vai hoje direto ao assunto sobre o que podemos esperar da administração de Trump na Casa Branca. Bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sr. Embaixador, há vários temas em cima da secretária da Sala Oval. Vamos começar pela questão dos perdões aos atacantes do Capitólio. Era expectável que Donald Trump fizesse um perdão tão abrangente que chega a todos os envolvidos no ataque? Boa tarde. Bom, de certo modo era previsível porque ele já o tinha anunciado, não me lembro se na campanha eleitoral, se naquele período que mediou entre as eleições e a tomada de posse. Mas o presidente Trump já tinha anunciado que iria proceder a esse perdão. Aliás, repara uma coisa, isso faz parte, para nós parece um bocado estranho, porque não temos obviamente esse hábito, temos o hábito das amnistias, que é completamente diferente, que o Presidente da República em Portugal atribui de maneira muito parcimoniosa no final do ano. Nos Estados Unidos não, aliás, o Presidente que fez mais ações nesse sentido, de amnistias e de perdões, foi o Presidente Biden. Milhares. Aliás, o Presidente Biden fez uma coisa que, para mim, que sou formado em Direito, me causa a maior das estranhezas, que foi ontem, no próprio dia em que deixou de ser Presidente, um perdão preventivo para todas as ações presentes e futuras de 5 membros da família, incluindo o filho. Portanto, é costume nos Estados Unidos fazer-se isso. Para nós choca-nos um bocado, mas nos Estados Unidos é habitual. Está declarada também emergência na fronteira com o México. As deportações vão acontecer, não se conhecem ainda os contornos da operação no terreno, mas há mais uma medida em cima da mesa: impedir algumas nacionalidades de entrarem nos Estados Unidos. Foi uma medida que já vigorou durante o primeiro mandato de Donald Trump. Vamos ter um presidente na Casa Branca que quer fechar o país? Não, eu penso que ele não quer fechar o país, mas temos que ter em atenção que haverá neste momento entre 11 e 14 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. O presidente Trump tinha anunciado, e penso que terá ganho muitos votos com isso, sobretudo nos Estados do Sul, que iria expulsar imigrantes. No discurso de posse que ele fez ontem, referiu-se a imigrantes criminosos, ou seja, aqueles que terão, porventura, pendentes condenações ou que estão em processo de condenação por eventuais crimes efetuados. Mas não sabemos. Mas que ele tinha anunciado que iria proceder a expulsões de imigrantes ilegais, isso não é novo. O que eu penso que é novo foi ele ter dito que iria decretar emergência na fronteira sul, enviar tropas e repor uma medida que ele teve no primeiro mandato, que é Remain in Mexico, que significa o seguinte: pessoas que querem imigrar para os Estados Unidos, normalmente imigravam, pediam para o cartão de residência ou pediam para residir e enquanto não havia uma decisão da administração, ficavam nos Estados Unidos e trabalhavam. O que ele vem repor agora, penso que já vigorou no primeiro mandato, ficam a aguardar no México que as autoridades americanas autorizem a sua entrada nos Estados Unidos. Mas temo Isso é que eu penso que é novo. Mas temo que a questão das deportações de imigrantes ilegais possam também, de certa forma, apanhar cidadãos portugueses que possam estar ilegais no Reino Unido e que possam vir a ser deportados para Portugal. Qual é que acha que pode ser o impacto, nos Estados Unidos, aliás, qual é que acha que pode ser o impacto dessa medida para cidadãos portugueses? Olha, eu partilho as observações do Dr. José Cesário, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que aliás eu sei que esteve nos Estados Unidos a semana passada, em contacto com as comunidades portuguesas, e fez declarações, penso que ontem, dizendo que não crê que esta medida abranja as comunidades portuguesas.
Aliás... Ainda assim, o Governo dos Açores já está preparado de alguma forma um plano contingente, se é para o caso disso acontecer. Sim, eu acho que fizeram bem, porque como nós sabemos, isso sucedeu no final dos anos 90. Uma grande leva de imigrantes clandestinos portugueses dos Açores que foram expulsos dos Estados Unidos. Eu penso, o discurso do Presidente Trump e as decisões que são tomadas visam mais latino-americanos, mexicanos e latino-americanos que entram através do México. Eu penso que não abrangem outras comunidades e necessariamente a comunidade portuguesa. Portanto, eu louvo-me nas palavras do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que dispõe seguramente de outras informações que nós não temos neste momento, e como eu lhe disse, esteve nos Estados Unidos a semana passada, e penso que isto não irá afetar a comunidade portuguesa. Pelo menos fazemos votos que isso não suceda e espero que o governo português possa efetuar as necessárias diligências junto da administração americana para evitar que isso suceda. Entretanto, Martins da Cruz, o presidente norte-americano já abriu a frente de uma guerra comercial, digamos assim, confirmou a intenção de impor tarifas de 25% sobre os produtos do Canadá e do México a partir do dia 1 de fevereiro. Se isso acontecer também com a Europa, e isso está em cima da mesa, ou essa hipótese está em cima da mesa, como é que deverão responder os 27? Muito bem, olha, há dias fizeram a mesma pergunta noutro órgão de comunicação social e eu disse seguramente que a guerra das tarifas vai começar pelos vizinhos, até porque o comércio externo dos Estados Unidos, a balança comercial dos Estados Unidos é muito deficitária em relação aos vizinhos. Para referirmos muito concretamente, o ano passado, o déficit da balança comercial dos Estados Unidos com o México foram 140 bilhões de dólares e com o Canadá quase 70 bilhões de dólares. Aliás, no seu primeiro mandato, o presidente Trump renovou o NAFTA, que era o acordo comercial que havia com o Canadá e o México, e transformou-o noutro tipo de acordo. Portanto, eu penso que era expectável esta mudança e creio que os governos, quer do Canadá, quer do México, já estavam à espera. No que diz respeito à Europa, isso toca diretamente Portugal. E toca diretamente Portugal por uma razão muito clara. Nós temos, os Estados Unidos são o nosso quarto parceiro comercial, ultrapassaram o ano passado o Reino Unido e são o primeiro comercial fora da União Europeia. O primeiro parceiro comercial fora da União Europeia. E é uma balança comercial a nosso favor. Nós temos um saldo de 5.300 milhões de euros o ano passado no nosso comércio com os Estados Unidos. O que é que nós temos neste momento? Nós temos a taxa média de importação que os americanos cobram aos produtos europeus, incluindo os portugueses, a taxa média são 2,7%. A taxa média que nós, europeus, cobramos aos produtos que importamos dos Estados Unidos são 5%. Portanto, as taxas estão neste momento desequilibradas a favor da Europa. É possível que o presidente Trump queira fazer, ele ameaçou, se assim podemos dizer, aumentar para 10% as taxas com os produtos que os Estados Unidos importam da Europa. Ainda não o fez. Eu penso que a Europa tem que dialogar com os Estados Unidos. Penso que é uma tarefa em que, na minha opinião, o Presidente do Conselho Europeu, o Dr. António Costa, terá outra capacidade de diálogo com o Presidente Trump do que a mais do que Ursula von der Leyen? Sim, na minha opinião, sim. Mais do que a senhora von der Leyen. Porquê? Que é tem uma maneira mais, não diria mais rígida, mas mais assertiva de negociar, como nós sabemos. Aliás... De resto, a von der Leyen disse que a União Europeia será pragmática com Trump e defendeu até um aprofundar de relações com a China e com a Índia. Isso é um exemplo daquilo que estava a referir? Claro, porque, por uma razão, e que é muito clara. A própria senhora Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu, já disse que para equilibrar a Europa devia importar mais petróleo e mais gás dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos são, neste momento, ultrapassaram a Arábia Saudita, são o primeiro produtor de petróleo no mundo. E nós na Europa e nós, inclusive, em Portugal, já estamos a importar gás líquido dos Estados Unidos. E, portanto, quanto à China, tem razão, nós devemos estar muito atentos no que é que vai ser o diálogo dos Estados Unidos com a China. Eu tenho uma opinião, porventura, diferente de muito do que tenho ouvido até agora. Eu penso que o presidente Trump vai provavelmente evitar confrontações com a China. E há 3 ou 4 indícios que ele pode procurar entendimentos com a China, mesmo que isso leve a um aumento das taxas de importação por parte dos Estados Unidos. E por várias razões. Primeiro, ele convidou o presidente Xi Jinping para a cerimónia da inauguração. Não foi a segunda figura da China, o vice-presidente, mas esteve lá, que eu saiba, nenhum presidente europeu foi convidado. Em segundo lugar, com a decisão do TikTok de proibir a plataforma social chinesa nos Estados Unidos, ele já disse que era um prazo de 90 dias para rever esta situação. Depois, também já afirmou que espera visitar a China nos primeiros 100 dias do seu mandato. Tudo isto leva a crer que provavelmente ele anda à procura de entendimentos com a China. Mas mesmo que se houver um aumento das taxas alfandegárias americanas em relação a produtos, sobretudo tecnológicos chineses, isso pode significar que a China vai procurar outro tipo de entendimentos com a Europa. A Europa, nós temos que ter em atenção o seguinte, nós também temos sistemas de proteção dos nossos produtos e dou-lhe um exemplo muito claro. Política agrícola comum. A política agrícola comum não é mais do que 2 coisas. Subsídios que neste momento representam 40%, quase 40% do orçamento europeu, subsídios para os agricultores europeus. Portanto, estamos a subsidiar preços na Europa. Segundo, com o sistema de montantes compensatórios, quando nós importamos dos Estados Unidos, do Brasil, de onde seja, produtos agrícolas, pagam direitos alfandegários para entrar na Europa. Portanto, nós também não podemos na Europa estar a dar muitas lições, nem temos muita autoridade para nos estarmos a opor que outros países tenham o seu sistema de proteção através de taxas alfandegárias. António Martins da Cruz, muito obrigado por ter estado connosco neste Direto ao Assunto. Até à próxima. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.